Olá, você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de maio de 2023, nosso domingo da Ascensão do Senhor, quando celebramos a solenidade Jesus que sobe aos céus, e também hoje, 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, no primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, ou ainda com a reprise das 10 às 11 da noite, pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul, o Facebook e o YouTube, e também, sempre a partir das 8h30 da noite, e também no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, nos domingos, sempre a partir das 9 da manhã. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, porque hoje nós queremos falar de comunicação. Desta forma, deste jeito que nós chegamos, então, enquanto igreja, a você, a sua casa, ao seu carro, ao seu trabalho e também nos seus dispositivos móveis. Convidamos você a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul, no YouTube, para receber todas as semanas as notificações, os vídeos, as mensagens, os programas do nosso bispo e mesmo o Razões da Fé que a gente publica toda semana. Hoje nós, como falei antes, vamos tratar de comunicação. Nosso tema, falar com o coração. E os nossos convidados são dois baluartes da comunicação da vida da igreja. Nós temos o nosso querido Padre Renato Ariotti, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul. Por muitos anos trabalhou na comunicação da diocese, na gravação dos programas Jornal da Igreja e também ajudando nosso bispo, então bispo diocesano, hoje falecido, Dom Paulo Moreto, nas gravações do programa Voz do Pastor. Padre Renato, bem-vindo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite, Felipe. É uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Você, querido irmão, querida irmã que nos acompanha pela Miriam. E fico muito feliz de ter sido lembrado também para participar juntos e conversarmos sobre esse tema tão influente e que me faz muito bem, que é a comunicação, falando ao coração. Então, desde já, obrigado e vamos juntos participar. Perfeito. E nós temos o Leandro Ávila, que é nosso parceiro de sempre nas pautas, nas alegrias, nas dificuldades, nas escolas de comunicação da Diocese. Ele é coordenador aqui, é jornalista, coordenador do setor de comunicação do Santuário de Caravaggio, aqui em Farroupilha, também se preparando para Romaria, para a 144ª festa em honra à Mãe de Caravaggio. Ávila, muito obrigado pela tua presença. Alegria estar aqui com vocês hoje, viu, Padilha, também Padre Renato. E comunicar é nossa vida, né? É verdade. E a vida de todos é comunicar-se de alguma forma. E quando a gente comunica aquilo que é o belo por excelência, que é Deus, né, há um comprometimento maior e a nossa alegria, agora nessa fase de vésperas da Romaria, a gente também aqui está correndo para bem comunicar, né, para que as pessoas possam, né, acolher a palavra de Deus através do carinho materno de Nossa Senhora. E Leandro, eu fico contente também em te ver e aqui junto contigo também saudar tua família. Você, Leandro, que também fica esta referência aqui junto ao Santuário em Caravaggio. E o Felipe, que é jornalista, fico feliz, eu o conheço já há muitos anos e como ele dizia, fiz esse trabalho que ele faz agora durante 15 anos. Uma história. E desde 1996 já vai uma história também grande, participando com programas de rádio, também através da televisão e agora através do Face. Como é bom a gente poder comunicar. Tudo é comunicação. O nosso olhar, o nosso sorriso, o nosso jeito de ser, o nosso gesto, a nossa palavra. Que alegria, que alegria. E o Papa Francisco, né, todos os anos, desde então o Papa Paulo VI, hoje santo, ele escreve a mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa mensagem é publicada sempre no dia 24 de janeiro,
data litúrgica que lembramos São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, dos comunicadores católicos. E o Papa Francisco, nesses últimos 3 anos, vem fazendo uma caminhada de sínodo com a comunicação também. Então, ele traz, né, a questão de sermos membros uns dos outros, partirmos de uma comunidade de redes sociais para uma comunidade cristã, uma comunidade de pessoas. Depois ele vai nos recordar sobre escutar com o coração, né, no ano passado, e neste ano, falar com o coração. Padre Renato, o que seria escutar com o coração e falar com o coração? Quando eu li também a carta do Papa, me chamou muito a atenção, primeiro, o gesto do Papa em lembrar de que a vida da gente ela é feita de encontros e desencontros também. E o Papa fala muito na cultura do encontro. E esse falar com o coração é saber valorizar a vida da gente, valorizar os fatos, tendo presente a realidade. Talvez no mundo que a gente vive hoje, nós damos muita atenção para a desgraça. A gente dá muita atenção para o negativo. Muitas vezes nas nossas redes sociais, olha, a gente acorda já com problemas e na catástrofe. E o Papa lembra, sim, devemos trazer presente a realidade, mas nós não podemos esquecer que nós somos testemunhas de Jesus ressuscitado. E falar ao coração significa trazer presente a realidade, mas nunca perder de vista a esperança. E esse é o sentido bonito de celebrar também hoje, na festa da Ascensão de Jesus ao céu, o dia das comunicações sociais. Porque diz Jesus no final do Evangelho: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, esse sentido bonito de a gente comunicar esperança, vida, claro, ter presente a realidade, lógico, não podemos viver ou sonhar ou se esconder, mas nunca perder esta expectativa de valorizar a vida. O coração que representa a pessoa, o coração que representa a vida. Então, ter presente a realidade, mas como diz o Papa, sermos testemunhas da verdade de Jesus ressuscitado. Porque é interessante, né, Padre Renato, porque nós não comunicamos uma ideia, nós comunicamos uma pessoa isso. Que é Cristo. Então, quando eu vejo o Papa, e ele tem muito nisso, tanto que ele inventou aquela palavra que é misericordiando, e depois fez todo um novo pensar sobre a misericórdia, trazendo a raiz das obras de misericórdia. Até para o lema dele, né? Fazendo as coisas concretas. Isso. A gente vê que esse falar com o coração é o coração de Cristo misericordioso que o Papa vem trazer para nós e que vem nos fazer pensar através dele. Porque a gente tem que refletir a comunicação a partir do que comunicamos. E a quem comunicamos e por que comunicamos. Então aí a gente vai encontrar um coração misericordioso, como disse o Padre Renato, num mundo em que valoriza a tristeza, a tragédia, a gente valorizar a misericórdia, o perdão. É um outro comunicar para esse mundo que tão sedento está. E é por isso que o comunicador por excelência é Jesus. É Jesus. Que é o comunicador das coisas de Deus. Para a gente poder viver e conviver, precisa-se da comunicação. E Deus vem ao nosso encontro através de Jesus, e Jesus comunica o coração e o olhar de Deus. Isto é, um coração misericordioso que se inclina para também nos elevar. Como para Felipe, Jesus disse, né? Né, Felipe? Como para Felipe, Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Há tanto tempo eu tô com vocês, vocês não escutam. Não sabem disso ainda. E agora que eu trago um fragmento da mensagem do Papa para o Dia das Comunicações desse ano, comunicar cordialmente é o entretítulo dessa parte. Num período da história marcado por polarizações e oposições de que, infelizmente, nem a comunidade eclesial está imune, o empenho em prol de uma comunicação
de coração e braços abertos, não diz respeito exclusivamente aos agentes da informação, mas é responsabilidade de cada um. Todos somos chamados a procurar a verdade e a dizê-la fazendo com amor. De modo particular, nós, cristãos, somos exortados a guardar continuamente a língua do mal, pois com ela, como ensina a Sagrada Escritura, podemos bendizer o Senhor e amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da nossa boca não deveriam sair palavras más, mas apenas a que for boa, que edifique, sempre que necessário, para que seja uma graça para aqueles que a escutam. E aqui eu trago, né, essa importância de nós, enquanto igreja, comunicarmos e pregarmos e não nos esquecermos de também catequizar o nosso povo de Deus, dessa necessidade de aliar com coerência fé e vida. Eu não posso estar na missa todos os domingos, estar na igreja, e agora eu vou usar até um termo estranho e feio, né, sendo um papa hóstias, e depois nas minhas redes sociais eu ficar destilando o ódio, ficar destilando o mal. Tem alguma coisa errada aí no meio. Ávila, como é que a gente pode construir a paz por meio de uma comunicação que preze pela verdade? Bom, eu acredito que a gente comunica daquilo que a gente está cheio. Porque a gente fala, né, do que está cheio. Vai sair da boca aquilo que tem dentro de nós. E quanto mais nós nos enchermos do Evangelho, mais coerente será a nossa palavra com aquilo que nós queremos viver. Então eu vejo, lembrando mais uma vez o Evangelho lá, aquela parte em que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Não, nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós temos que olhar as respostas de Cristo, as formas de Cristo, ler no Evangelho as respostas que Jesus é tão brilhante que psicólogos, analistas, psiquiatras analisam a forma psíquica de Cristo, de suas respostas, de suas construções, porque ele é inovador. Nós acreditamos porque ele é plenamente Deus e plenamente homem, mas Cristo vem trazer uma nova, né, uma metanoia, vem trazer uma nova mentalidade ao mundo. E aí quando a gente traz essa nova mentalidade diante das situações do dia a dia, tem que trazer diferença. Então, quando eu trago diante daquela situação que me é colocada agora, e eu não consigo agir com misericórdia, um pouquinho de Cristo está me faltando. Então eu acredito que a salvação do mundo e a salvação dos nossos corações, dos nossos relacionamentos, está em olhar para as atitudes de Cristo, de conhecê-lo verdadeiramente, de procurar mergulhar, porque ele é vivo, ressuscitado, ele está no meio de nós, de encontrar a mentalidade de Cristo e ir aprendendo com ela, para a gente ter respostas novas diante das dificuldades. Eu fico pensando, às vezes, se eu colocar o que eu penso, às vezes, de forma clara nas redes sociais, eu vou apanhar dos que gostam de Apolo e dos que gostam de Paulo. E mesmo assim pode causar algum ruído de comunicação. E vai causar ruídos de comunicação. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de entender que Cristo é outra mentalidade. E essa mentalidade, talvez eu esteja tão longe dela ainda, mas queira Deus que cada dia, diante de uma oração pessoal, diante de uma leitura, diante de uma vida olhando o Evangelho, e quando eu falo isso, eu não falo nunca de uma vida fechada, não, de uma vida que vive a fé, mas que vive o dia a dia, que vive família, que vive amigos, que eu tenho amigos não católicos de outras religiões e nada me impede de bem viver com eles e de dar a eles o maior título que eu posso dar, que é ser meu amigo. Isso aí. E conversar e dialogar. Porque eu tenho consciência do que eu acredito, eu posso acolher, talvez até esperar um dia para trocar uma palavra, mas não é isso o importante, mas inicialmente de acolhê-lo. Né? Porque se eu olho para Cristo, eu vou ver que Cristo não acolhia hipocrisia, mas a pessoa humana ele nunca deixou de acolher. Por isso que Jesus é o modelo de comunicador
e é um modelo de acolhimento. E eu aprendi isso há alguns anos atrás. Eu usava muito a palavra que a gente tem que ser tolerante. Aí alguém me disse, não, padre, a gente não tem que ser tolerante. A gente tem que ser respeitoso. Porque há uma diferença. A tolerância, tu vai como um suporte. Fazer o quê? Assim. Mas o respeito, tu vai olhar a pessoa, o seu jeito, a sua maneira, e tu vai descobrir nessa pessoa a presença de Jesus também. Senão a gente acaba colocando rótulos nas pessoas, rótulos nos ambientes. Por isso que a comunicação não é só um falar, mas é um escutar, um acolher. E Jesus, quando convida os apóstolos, é interessante isso, os chama, mas não pede que eles mudem o temperamento. Não, cada um tem o seu jeito, a sua maneira de comunicar. Mas uma coisa ele pede, tu me amas? Isto é, o amor, que não é um sentimento, mas uma entrega. Você está junto comigo, você decide por mim, você está comigo. Então, esse sentido bonito de Jesus que acolhe um grupo, com eles comunica o Pai durante 3 anos, e no Evangelho de hoje diz assim, e quando Jesus sobe ao céu, ainda assim, muitos não acreditavam nele. Muitos duvidaram dele. Os discípulos também, porque muitas vezes a gente acha que tem que ter um grande acontecimento. Tem que ser apoteótico. Para que a vida seja melhor. Meu irmão, minha irmã, o maior acontecimento é hoje, é agora, o estarmos aqui, o podermos partilhar a vida. Por isso, valorizar as pessoas, valorizar os dons, a comunicação, a nossa voz, o nosso gesto, as coisas simples do dia a dia. Inclusive o Papa Francisco diz isso, que a mudança, ela não acontece com fatos grandiosos. Não, a mudança acontece nas pequenas atitudes, no relacionamento familiar, no cuidado com as pessoas com quem a gente convive, no bairro, no trabalho, na escola. E assim, nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de maio, Dia Mundial das Comunicações Sociais, também solenidade da Ascensão do Senhor. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de maio de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, também pelas redes sociais. Nós estamos hoje falando sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado neste domingo da Ascensão do Senhor. O tema de hoje do nosso programa, falar com o coração. Tema da mensagem do Papa Francisco para este dia. E nossos convidados, Padre Renato Ariotti e o jornalista Leandro Ávila. E agora eu começo o segundo bloco recordando a mensagem do Papa para este ano, onde ele vai nos falar sobre os 400 anos da morte de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, e ele vai falar o seguinte: basta amar bem para dizer bem. Isso é um desafio para nós, porque o que nós vemos em muitas das nossas comunidades, da nossa vida de fé, que muitos dos nossos problemas estão na comunicação. Internamente, muita coisa acontece ou deixa de acontecer, ou algumas brigas acontecem, ou situações que a gente não gostaria de ter nas nossas vidas de comunidade, porque as pessoas não se comunicam. Ou porque tem alguma rusga, ou porque alguém não consegue se falar por causa de uma toalha do altar, por causa de uma flor colocada ao invés do pé do altar, colocar no pé da cruz. Ávila, como é que nós podemos falar bem, trabalhar essa questão muito da misericórdia, para que a gente retome uma comunicação interna da igreja de forma saudável? É interessante que quando a gente vai estudar
ou marketing, ou jornalismo, a gente vai acabar entrando em algumas cadeiras e assuntos que tratam de comunicação interna. Porque não é uma necessidade nossa somente. É uma necessidade do ser humano e da convivência. A gente vê daqueles pilares, né, iniciais da vida monástica, né, da vida fraterna. Esse conviver nunca é fácil. E o meu avô dizia uma coisa que, com o passar dos anos, cada vez a gente entende um pouquinho mais. Se quer conhecer, ele dizia, se tu quer conhecer alguém, dá um cargo de mando ou uma farda para ele. E aí, essa ilusão do que eu mando mais, de que eu sou o coordenador, de que eu... Não, na verdade, enquanto não entendermos todos que somos servidores, que servimos algo, e de que o que deve nos reger, como disse o Papa, é o amor, porque a vida de casado, né? Eu que sou casado já há quase 25 anos, a gente aprende que sempre quem ama mais pede perdão primeiro. E isso deve ser uma regra para toda a vida humana. Que tu vai dizer, não, mas tal lugar da sociedade, tal associação, tal, tem problema. Sim, se tem ser humano, tem problema. Porque nós somos difíceis. E por isso que Cristo é Salvador em todas as situações. Deus salva o homem, Cristo salva o homem e o homem todo. Então é nos meus relacionamentos, quando eu olho para Cristo, quando eu estou aberto à mudança, a ser melhor, a entender, eu não precisava ter falado aquilo. A gente tem que ter esse crivo diário para que a gente possa se tornar um ser humano melhor. E isso, né, tinha um amigo que dizia, e talvez a gente vai, ainda depois de 15 minutos depois da morte, ainda tinha que mudar mais umas coisinhas, mas não vai dar mais tempo. Então, essa capacidade, e eu acho que falta muito hoje em dia, talvez em mim também, que é essa questão de olhar para o outro, mas também ter o reflexo das minhas fraquezas. Porque aí eu compreendo que o outro erra, mas eu também erro. De que o outro deve me perdoar, mas que eu também devo perdoar. E isso é a grandiosidade da convivência. A gente compreender que a igreja, porque entramos na igreja, não é uma... Cristo não é mágico. A conversão não é uma coisa mágica. Eu vou me ajoelhar, dizer que acolho o Espírito Santo, a Trindade, a vida da igreja, aquilo que a igreja me pede, aquilo que Cristo me chama, e vou levantar convertido. Não. Isso é um processo da vida inteira. E é um processo de mudança, de engolir o orgulho, de compreender as minhas fraquezas e as fraquezas do outro, amar o outro com as minhas fraquezas e com as fraquezas dele. Então é um exercício. Se eu não entendo isso, eu não estou olhando para Cristo. E aí, realmente, a vida do Ato dos Apóstolos, da igreja primitiva, não vai acontecer na nossa comunidade. Se eu não estiver aberto, não, mas o fulano não perdoa, o fulano vem para... Não, o fulano eu não posso mandar na conversão dele. Eu posso mandar na minha. Quando a gente entender isso, a vida comunitária vai ser melhor. Por isso que comunicação rima com conviver, rima com comunhão. Se não tem um espírito de comunhão, a gente acaba não comunicando, a gente acaba brigando. E essa expressão de São Francisco de Sales, que também o Papa depois vai utilizar, o amar com o coração. Quando a gente quer bem por uma pessoa, não precisa nem muitas vezes palavras. Um gesto, o estar junto, o estar perto. Por quê? Porque o coração está ligado. Quando a gente briga, a gente grita. E diz que os psicólogos que a gente grita não porque a gente quer se apoderar mais do que o outro, mas porque mesmo estando perto, o coração está longe. Quantas vezes nas nossas famílias, nas nossas comunidades, por coisas muito simples, há uma discussão, há uma projeção de que um quer se tornar melhor do que o outro. Eu sei tudo, você não. E quanto mais a gente vive assim, pior fica. Por isso que, como você dizia, Ávila,
não só na sociedade, depois o Felipe completou, mas muitas vezes dentro das nossas comunidades também. Por pequenos gestos, alguma coisa de errada, pronto, não quero mais, entrego as chaves, é isso, aquilo. Não, valorizar, ver em que a gente errou, ver aonde nós erramos e aonde que a gente pode melhorar. Por quê? Porque na comunicação e na comunidade, a palavra não é eu sei, eu posso, eu faço, mas é o nós. Sempre nós, o coletivo, mesmo se a gente faz sozinho, mas nós representamos um grupo, uma comunidade. Por isso que comunicação rima basicamente com comunhão, valorizando o outro assim como ele é, mas sabendo que eu também tenho telhado de vidro, que eu também tenho meus erros, meus desafios, nem é erros, mas os desafios de cada um de nós. Por isso, caminhar juntos. E aqui eu vou recordar ainda a mensagem do Papa de 2018, que também ela nos dá uma chave de leitura para a gente falar desse comunicar com o coração, do se aproximar, né? A primeira fake news da história, segundo o Papa Francisco, ela está no livro do Gênesis e se trata de uma cobra falante, né? A terceirização da culpa, né? Nós estamos no tempo das fake news, que está em voga, que nossos, como o Padre Renato falou ainda no primeiro bloco, nossos celulares, a gente acorda de manhã, as nossas redes sociais estão cheias de informações e ódio, e a política, e processo eleitoral, e manifestações e loucura. A primeira fake news da história, segundo o Papa, está lá no Gênesis, com a terceirização da culpa. Quando nós, nas nossas comunidades, pode acontecer, porque a gente todo, como o Padre Renato recordou ainda lá no primeiro bloco, cada um dos apóstolos tinha o seu temperamento, sua forma, e às vezes o nosso jeito de ser, a gente pode ter algum embate, alguma dificuldade, alguma palavra que foi falada no lugar errado, né? Como o Ávila recordava, 15 minutos depois da morte, pode ter alguém que queira mudar, mas não dá mais, né? Mas nesse processo, nesse caminho, por que não abaixar o ego e pedir perdão? E recomeçar. Porque a comunicação, ela está aí para ajudar justamente nessa forma de facilitar a vida, né? Uma comunicação não violenta nas nossas comunidades também, né? Isso serve para os padres, isso serve para os religiosos, religiosas, para nós leigos. O quanto muitas vezes nós somos agressivos no jeito de nos comunicar. Por isso que, completando, o Felipe também ajudando, aquilo que a gente diz é bom, é importante, mas o como eu digo, a forma, né? Forma de falar, muitas vezes parece uma agressão com coisas muito simples também dentro das nossas comunidades. Então, e esse lado respeitoso de falar ao coração nem sempre é fácil, porque uma coisa é conversar numa boa e tudo mais, mas de repente tem algum problema que acontece com a pessoa, ou alguém disse uma palavra que a gente não gostou, pronto, já uma reivindicação, eu sei, eu faço. Então, isso realmente não é fácil. O dizer até é fácil, mas o como, isto é, a forma de dizer as coisas também. Tem uma carta que eu não lembro o ano, do Papa Bento XVI, em que ele diz que a boa comunicação nasce do silêncio. Também. E aí a gente pode olhar para São Francisco de Sales e pensar nesse sair do coração, né? Então, esse silenciar, esse pensar, porque quando muitas das vezes, a gente age no impulso, a gente age com o que estamos sentindo, com coisas que estão nos contrariando, com coisas que estão mexendo em nossos traumas, em nossas, né, muitas vezes lá onde bate na nossa baixa estima. E aí, quando a nossa comunicação parte dali, mesmo que a gente esteja tentando trazer a verdade, e vem cheia de sentimentos, a gente não comunica bem. E aí vem... mas não estava bem. Não estava bem. Por tudo isso, então é hora de silenciar. E aí
nascer do silêncio. Então, a gente tem que também ter essa consciência de que quando não se está bem, se deve comunicar menos. Para que a gente não ofenda, para que a gente não... E tanto a raiva, quanto a ira, quanto a baixa estima, nos faz ter uma ótica distorcida da verdade. A gente pensa que é verdade, a gente até está próximo dela, e essa é a pior das mentiras, né? Quando está muito perto da verdade. E aí a gente larga ela com os nossos sentimentos e a gente fere quem não merecia ser ferido, quando na verdade o problema era nosso. Por isso o silêncio, eu acredito que quando o Papa fala disso, olha, não é um silêncio vazio, é o silêncio da oração, é o silêncio da escuta, é o silêncio do autoconhecimento, que é tão importante para a gente bem comunicar. Porque nós temos o que comunicar, mas como nós somos instrumentos, às vezes a gente não está bem. E isso tem que ser pensado. Uma oportunidade que o Papa diz tem que cuidar, porque tem muitas pessoas que lançam uma bomba no meio de um grupo que é a fofoca e depois sai. Então a gente acaba... fake news. E dividindo pessoas. Se a gente não sabe dizer a verdade daquele grupo e tudo mais, pelo menos fique quieto. Tem certas coisas que a melhor palavra é o silêncio. E aqui eu vou recordar mais um trecho da mensagem do Papa. Lá na última parte, ele vai falar sobre desarmar os ânimos para promover uma linguagem de paz. Como cristãos, sabemos que é precisamente na conversão do coração, que era o que falávamos antes, que se decide o destino da paz, pois o vírus da guerra provém do íntimo do coração humano. Do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras de um mundo fechado e dividido e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. É um esforço que é exigido a todos e a cada um de nós, mas faz apelo de modo particular ao sentido de responsabilidade dos agentes da comunicação, a fim de realizarem a própria profissão como uma missão. E aqui eu também faço um outro parênteses. Nós estamos num tempo em que todo mundo corre, é um corre-corre. É uma loucura. O nosso dia, às vezes, precisaria ter umas 30 horas para a gente dar conta de todas... Ia ser pequeno ainda. De todas as demandas. E muitas vezes, como o Ávila trazia, né? Às vezes é melhor silenciar, às vezes é melhor ficar pianinho, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai nas secretarias paroquiais e o que você... você liga para uma secretaria paroquial, ao invés de, olá, bom dia, o que tu quer? Ou tu vai chegar numa comunidade e aí tu... né, tá ali também para ajudar, se for o caso, na liturgia, tá ali para... Não, aqui não precisa. Mas será que esse é o jeito de se comunicar? Né? Por mais que não precise de ajuda na liturgia naquele momento, mas não precisa ser grosseiro, não precisa ser maldoso. Vamos, né, desarmar o coração, desarmar o coração. E aqui eu queria trazer essa última reflexão desse bloco, né? Como é que nós podemos comunicar a ressurreição de Cristo a partir das nossas comunidades? Porque o que acontece? Muitas vezes nós damos toda a nossa atenção para uma fofoca, damos atenção para os escândalos, só que aí a gente acaba comunicando só o Cristo que está na cruz. A gente acaba não olhando para o positivo, para aquilo que as nossas comunidades fazem de tão bonito, as pastorais, os grupos, os movimentos. Como é que a gente pode fazer essa ressurreição de Cristo brotar na nossa comunicação, Ávila? Eu acho que é olhando para a Carta de Santiago, principalmente no trecho que fala do cuidado da língua. Porque quando a gente cuida para não mal falar, a gente traz esperança. E Cristo ressuscitado mais não é, né, ele é imensurável, sim, sem dúvida, mas ele traz muito da esperança, né? E até lembrava da questão quando o padre Renato falava ainda no início, de que
as grandes coisas acontecem, né, quase que no silêncio, no dia a dia. A maior ação de Deus nesse mundo aconteceu no silêncio de um sepulcro e ninguém viu. E nós comunicamos isso até hoje. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que diante da vida, a nossa comunicação tem que ser de esperança. E mesmo que isso não faça um grande barulho, isso muda o dia e a vida das pessoas. Se eu tenho a palavra da esperança no meu acolher, se eu tenho a palavra de Deus naquilo que eu vou responder, eu mudo o meu dia, porque ele vai se tornar melhor, porque se eu consigo pelo menos agir com educação, o meu dia já vai ser melhor, porque eu vou me irritar menos. E ao mesmo tempo eu faço o dia das pessoas melhores. Eu já cruzei, acredito que vocês também, com pessoas que a gente vê a santidade na simplicidade e no silêncio. Né? Quantas senhoras, senhores que passam no nosso dia que tu olha para trás e diz, meu Deus, que santo e que santa que eu cruzei, porque era alguém que estava ali como um portal da esperança, né? Um reflexo da esperança da ressurreição. E às vezes a gente não é nem reflexo da cruz, porque a cruz ainda é salvadora, a gente é reflexo de quem botou Jesus na cruz, né? Então, para mim tudo isso parte de conversão. Por isso que o gesto sempre é da gente. Na comunicação, o grupo é importante, mas o mais importante é o jeito de ser de cada um de nós. Por exemplo, o nosso olhar, aquilo que o Felipe também dizia, o jeito de acolher, o jeito de dizer. Esses dias uma senhora me disse, Padre Renato, dá a impressão que o senhor não tem problemas. Por quê? Não, o senhor é alegre, brinca, conta piada, toca gaita, não sei o quê. Eu disse, se tu soubesse, eu tenho muitos problemas e dificuldades, porém, os problemas e as dificuldades são meus, são minhas, mas o rosto é de vocês. Então, o nosso rosto, o nosso jeito, o nosso olhar, ele fala. E assim eu vou recordando, vamos concluindo o bloco, mas eu recordo o que nos diz o documento de Aparecida. Conhecer Jesus foi o melhor que aconteceu em nossas vidas. Dá-lo a conhecer com as nossas palavras e com a nossa vida é a nossa alegria. Vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de maio de 2023. Fique conosco, até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de maio de 2023, domingo da Ascensão do Senhor. Nós aqui nos estúdios da Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje também é algo comemorado hoje, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Tema, falar com o coração. Nós temos como convidados aqui o padre Renato Ariotti e o jornalista Leandro Ávila. E agora a gente vai falar um pouquinho, nos outros blocos a gente falou sobre comunicar, sobre a mensagem do Papa, refletiu sobre a misericórdia, sobre o nosso jeito de comunicar na comunidade, na paróquia. Como é que a gente pode, Ávila, trabalhar o uso de redes sociais no contexto da evangelização, sem parecer ao mesmo tempo carola demais, mas ao mesmo tempo a gente levando a mensagem do evangelho, né? Sem ficar uma coisa tão beatífica, mas levando o evangelho sendo cidadãos do mundo. Eu acho que, não tenho certeza de que as redes sociais hoje são os novos aerópagos do tempo moderno, onde a gente sobe como Paulo, e vai ouvir de alguns. Isso aí a gente vai ver depois. Agora, se puder deixar para depois, a gente vê isso aí. Mas o bonito que fica até muitos, quase escondido nesse texto, é no final, mas muitos seguiram. Então parece que a grande rejeição foi o que mais aconteceu, mas no finalzinho está escrito... Teve o Dionísio, o Areopagita, teve a Damaris. Muitos seguiram.
Então, eu vejo que, hoje em dia, uma coisa que a gente tem que desmistificar é, não, mas tem o real e o virtual. Não, meus amigos, hoje o virtual é real. A gente está negociando, a gente está comprando, vendendo. É uma ferramenta... Está organizando entrevistas, pautas da Romaria de Caravaggio. Aqui, de vez em quando, ali... Então, é real. Nós não entramos num outro mundo. A gente tinha uma ideia, há um tempo atrás, que aquilo que era virtual era uma outra realidade. Não, é a nossa realidade. A gente abraça a mãe, a gente manda beijo pro pai, a gente vê um filho, a gente marca reuniões, a gente faz reuniões reais, decide coisas reais, então é real. Decide então, a vida da igreja, a vida da sociedade. Então, a igreja estar nessa realidade é missão do evangelho. Nesse sentido, a pandemia até contribuiu para isso. Contribuiu para a gente entender isso. Que não é... Através das redes sociais também a gente pode fazer o bem. E na verdade, assim, até eu tive uma aula sobre a questão exatamente desse tema, do que é realidade, e ele disse: ninguém se transforma quando entra para a internet, ninguém muda quando volta. A gente é a mesma pessoa, e quem faz mal nas redes sociais é porque é mal fora dela. Então, não existe dois mundos. Foi aí que eu recordei, né, que eu falei antes dos Papa Hóstias, né, que estão na missa diária, na missa dominical, sempre, mas aí nas redes sociais se armam. Não existe dois mundos. E se armam, e sempre com um lado negativo, pejorativo. Então, nós estamos nas redes sociais, como igreja. A gente vê um belo trabalho desde o Vaticano. O Papa Francisco teve sempre uma preocupação de estar presente. Tem palavras diárias deles nas redes, tem a presença... quase duas vezes, a presença das redes, né, de jornalismo do Vaticano são presentes. Então, como estar nas redes sociais? Sendo quem você é, sendo real. O santuário nas redes sociais é o santuário que você vai encontrar aqui. Né? Então, o que a gente faz? A gente alcança as pessoas que estão longe com aquilo que eles vêm buscar. Então, a gente alarga essa chegada, alarga esse encontro, e assim a gente pode ter, numa festa de Caravaggio, 200 mil pessoas aqui, 300 mil pessoas aqui, mais de 1 milhão na internet. Pessoas que são de Farroupilha, da nossa região, que estão morando fora, e mesmo no mundo todo. Através da TV Canção Nova, através das outras meios de comunicação, de televisão que vão estar com a gente na festa, a gente vai chegar a Portugal, a gente vai chegar ao Brasil inteiro. E a gente está lá com o quê? Com a nossa verdade. Né? Com o anúncio de Cristo através das mãos carinhosas de Nossa Senhora. E a gente tem vivido, nesse tempo, a comunicação aqui do santuário, né, com um apoio e a visão também do Padre Ricardo, que é sempre importante trazer isso, né, de que a gente tem alargado essa comunicação, alargado essa presença, que já acontece, né, há muito tempo, mas que cada vez ser mais próxima. Então, eu acredito que as redes sociais estão aqui para a gente alargar a nossa realidade e chegar às pessoas que estão distantes. Empreender a comunicação. Nesse sentido, aqui o Padre Ricardo, que também é o superintendente da Rádio Miriam aqui e reitor do santuário, acho que é muito importante. Ele é um empreendedor da comunicação, né? Ele não tem medo da comunicação. Acho que isso é algo que é muito importante, e o Padre Renato, que é o meu guru da comunicação, que foi quem me iniciou em todo esse processo, e depois também aprendi muito com o Padre Ricardo lá em Bento Gonçalves, quando ele estava lá na paróquia Santo Antônio, é esse não ter medo, não se esconder, né? Você não ter medo dessa mensagem que você está levando. Afinal, você não está fazendo coisa errada. Tu não está falando nada fora do que a igreja nos pede, né? Do que estão nos documentos, no magistério, no direito canônico, né? É empreender a comunicação sem medo, sobretudo. Utilizando os meios que a gente tem, os instrumentos. Muito então, bem. O Face, o WhatsApp, muitas vezes o jornalzinho lá da comunidade, uma faixa... O mural. O mural, quer dizer, trabalhar aquilo que a gente tem
mas bem. Na comunicação, eu aprendi 2 palavras. Na comunicação, a gente tem que ser eficiente. Isto é, por mais simples que seja aquilo que a gente vai fazer, procurar fazer bem. Ninguém de nós acorda e diz assim, hoje vai dar tudo errado. Não. A gente... Esperamos que ninguém faça isso. Só uma pessoa doente mesmo, né? Não, hoje vai dar tudo certo. Mesmo se não dá tudo certo, a gente procura fazer o melhor. Então, ser eficiente, usar os meios que nós temos. Então, um dos meios, o Face, o celular, o WhatsApp, isso é importante. A palavra é eficiente. E a outra palavra é afetivo. Isto é, a gente tem que fazer essa grande comunicação de massa, mas não esquecer, de vez em quando, dar uma visitinha. E de ser, ao mesmo tempo, pessoal. O pessoal, essa coisa afetiva, próxima, gastar tempo, tomar um cafezinho, fazer uma visita. Por quê? Porque nós precisamos disso. Nós não somos seres midiáticos. Nós somos seres humanos que podem usar os meios de comunicação para fazer o bem. Então, essa é uma frase que eu guardo muito e procuro fazer como sermos eficientes, por mais simples que a gente faça as coisas, fazer com amor, com eficiência, mas afetivos. E outra, ser eficiente não significa fazer tudo sozinho, mas deixar-se ajudar. E eu tenho um colega meu que, quando nós moramos juntos, ele completou 25 anos de padre, a comunidade deu para ele de presente um celular. E esse colega até é muito inteligente. E ele não tinha jeito de aprender aquele celular, como funcionar. Aí eu brinquei com ele e disse, irmão, tu não tem algum sobrinho de 5 anos? Ele disse, tenho. Então pede que ele te ensina. Quer dizer, para fazer o seguinte, que a gente também tem que se deixar ajudar. Por isso que é muito importante uma equipe, um grupo, tanto na diocese como tem, na paróquia, na capela, no nosso ambiente. Por quê? Porque nós temos muitas coisas boas. Só que nós, muitas vezes, como igreja, a gente é muito acanhado. Ah, mas não precisa. Não. Diga, anuncie, fale. Um dia um colega me disse assim, muitas vezes é preferível corrigir livros do que falar no microfone. Aí eu brinquei com ele e disse, por quê? Porque quando a gente fala, a gente se expõe para nos acariciarem ou baterem. Então, não adianta. Ou de um jeito ou do outro, vai, faça aquilo que tem que dizer, faça com amor o teu trabalho, a tua mensagem e, acima de tudo, saiba e procure fazer na verdade. E outra coisa, não fazer sozinhos. Ter alguém que nos ajuda, nos acompanha. Eu trabalhei muitos anos com Dom Paulo. Dom Paulo gravando durante 15 anos a mensagem do pastor. Durante 15 anos, uma história. Aí um dia Dom Paulo disse assim, meu filho, será que alguém nos escuta? Aí eu disse, Dom Paulo, experimenta errar, tu vai ver que as pessoas estão ligadas. Uma coisa que o senhor falou, Padre Renato, que me chama muita atenção, que é a questão de bem usarmos as ferramentas. O que nós temos. E se capacitar para entender as coisas. Eu vejo que não se pode fazer de qualquer jeito. Isso. Não é porque é para a igreja, porque é para a capela. Não, eu vou ver, vou tentar buscar a melhor ferramenta, vou entender aquela rede, vou entender como comunicar melhor. Começando no som das nossas igrejas. Os microfones, a aparelhagem, muitas vezes eu fico triste, tu vai numa festa, um baile, alguma coisa, aquele som bonito. E muitas vezes nas nossas comunidades a dificuldade também dessa coisa assim. E aí eu chamo a atenção para Jesus. Porque quando a gente fala de som, eu até conversava com o Thiago Cassol Schwarzhaupt sobre isso. Schwarzhaupt. Eu aprendi a falar, eu uso de vez em quando. Um abraço, Thiagão. E aí, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção e que ele não tinha pensado antes disso, né, de que quando Jesus vai comunicar, ele sabe usar as ferramentas. Tudo bem, ele é Deus, ele entende toda a física, toda a química, tudo que o mundo tem foi criado a partir da Trindade. Então, Jesus é mestre em tudo. Mas ele, como homem, usa muito bem as ferramentas que ele tinha, e que eram poucas. Então, quando ele tinha que falar para uma multidão, ele ia para onde? Ou ele ia
para cima, para um monte, Pra falar de porque o cima som pra baixo. desce. É uma coisa que a gente sabe hoje. O som cai. Ou ele ia de costas pro vento. Ele entrava na barca e o vento vai propagar a voz dele. Então são coisas técnicas que Jesus usava. Então, quando a gente vai comunicar, a gente tem que também cuidar o som, cuidar a rede, cuidar o que fala, cuidar a linguagem, A luz. a luz. Temos ferramentas e nós temos que bem usá-las. Bem usar. Bem usar. Então, eu deixo esse exemplo de Cristo como, né, perfeito que é, de que bem usa as ferramentas que ele tinha, e olha que eram poucas na época dele, para bem comunicar. E é interessante, a comunicação de Jesus vai ser uma comunicação com palavras acessíveis. A gente que tem o poder do meio de comunicação do microfone, por exemplo, não vamos falar palavras difíceis que as pessoas não compreendam. Falar palavras acessíveis que as pessoas compreendam. Por isso que Jesus usava muito histórias, as parábolas, que eram um jeito de comunicar e as pessoas poderem compreender. E aqui eu acho muito importante o que vocês trouxeram de utilizar os meios possíveis, o que nós temos à nossa disposição. Padre Renato trouxe muito bem a questão do som, da sonorização das nossas igrejas, porque aqui eu recordo uma frase que o Padre Ricardo usa bastante e que é dos redentoristas: acolher bem é evangelizar. Né? Se nós temos um som de qualidade na igreja, um som bom assim, que a gente consegue ouvir, as pessoas voltam. Se a pessoa tem algum problema de audição e o som da igreja não funciona, a pessoa vai procurar uma outra comunidade, uma outra igreja para frequentar, para participar. E aí a gente vai muitas vezes perdendo esses fiéis e potenciais lideranças. Algo que é bem interessante também, o Padre Renato falava sobre os meios, né, por exemplo, até o mural e tudo. Muitas vezes a gente só comunica quando a gente quer vender a festa do padroeiro ou as festas, vender o ingresso. Mas aí o restante do que está acontecendo para a festa ou para a organização, a gente não fala. Né? Também termos esse cuidado. E ao mesmo tempo, nos sentirmos igreja. Acho que aí está uma chave, porque nós temos... eu faço parte da equipe nacional do Ano Vocacional do Brasil, de comunicação. E esses dias atrás, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações, nós publicamos em colaboração no Instagram, entre a CNBB e o Ano Vocacional, a mensagem do bispo referencial, o Dom João Francisco Salme. E o que choveu de comentários extremamente ofensivos à CNBB, ofensivos ao próprio bispo, ofensivos à igreja. E aí que tá. De quem são esses comentários? Dos próprios membros da igreja. Então, nós fazermos uma comunicação de pertença, a gente se sentir parte do processo, né? Eu sou igreja, a igreja é minha mãe. Mesmo que a minha mãe fosse a pior pessoa do mundo, ela continua sendo a minha mãe. E vai sair falando mal dela pros vizinhos? Não. Então, e agora para nós fecharmos o programa, como é que nós vamos, né, nos sentir parte dessa igreja? Como nos sentir parte dessa igreja para não falar mal da igreja? Pode ir, Padre Renato. Eu sinto assim, para a gente poder realmente se sentir parte, conhecer a nossa comunidade, conhecer as nossas lideranças, conhecer e a chegar-se mais à palavra de Deus, a Bíblia. Conhecer também os documentos da igreja, o catecismo da igreja, as mensagens. A Igreja Católica, ela é rica em documentos, ela é rica em palavras, mas muitas vezes nós não utilizamos, ou a gente não lê ou não conhece. Por isso, valorizar a nossa vida, valorizar a nossa comunidade, valorizar a nossa família, o nosso ambiente, procurar utilizar bem os meios que nós temos para comunicar uma palavra de vida e de esperança. Aqui, a mensagem do Papa Francisco, retomando, que a gente possa falar ao coração, mas testemunhar Jesus ressuscitado. Muitas vezes nas comunidades também
vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe, vos alcance, e as pessoas voltam para casa tristes, desanimadas. Não. Você vai participar da celebração litúrgica ou do encontro e vai procurar sair mais ativo, melhor. Tem alguma diferença entre um comunicador católico e um comunicador que não acredita em Deus? Tem alguma diferença? Se a gente disser que não, alguma coisa está errada, porque um comunicador católico cristão deveria ser melhor, deveria ser, só que nem sempre, muitas vezes isso acontece. Então, se sentir-se participativo da comunidade, conhecendo a sua realidade também. Trazendo uma referência que o Papa trouxe na carta deste ano, que é de que vamos conhecer a árvore pelos frutos. Então, se nós não estamos ligados à árvore, não daremos bons frutos. Então, para mim, nós nos sentirmos igreja, a gente tem que estar ligados à igreja, mas centralmente à pessoa de Cristo. Isso vai acontecer como? Através da minha oração pessoal, através do meu viver com os irmãos e através do encontro eucarístico. Então, se eu tenho esse tripé, que é a convivência, seja ali no meu grupo de jovens, de estar ligado realmente à igreja, num grupo de casais, na sua pastoral, na sua pastoral, estar engajado em algo. Se eu estou engajado em algo, se eu tenho meu encontro de oração com Cristo e eu estou ligado à Eucaristia, à vida central da igreja, aos domingos principalmente, não tem como eu não me sentir parte. Exatamente. Somos igreja. Mas se eu estou longe desse tripé, dificilmente eu vou me sentir parte. Mas não é culpa da igreja, é culpa minha que não me proponho a estar ligado ao ramo. E recordando, né, o que o Ávila trouxe no bloco anterior, a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de maldade ou de ressentimentos, de amarguras, é isso que a gente vai comunicar, não só nas redes, mas em todos os lugares onde a gente vai conviver. Se o nosso coração está pleno do amor de Deus, da Eucaristia, que é sinal de doação e de amor eterno de Deus para conosco, a gente vai comunicar o bem e a paz. Que alegria ter conversado com vocês, este bate-papo, este dia, né, das comunicações, um dia leve também, para que a gente recorde tanto quem comunica nas nossas comunidades e paróquias, quem cuida das redes sociais, quem faz a comunicação acontecer, quem consome a nossa comunicação também, né, porque são milhares de pessoas que usam dos nossos meios de comunicação também para a sua espiritualidade, e também rezarmos pelos colegas dos veículos de imprensa não confessionais católicos, né, mas rezarmos por todos para que possam ser cada vez mais apóstolos da verdade. Até a próxima semana. No próximo domingo nós faremos o nosso Razões da Fé ao vivo aqui do Santuário de Caravaggio, na cobertura da 144ª Romaria de Caravaggio. Padre Renato? Isso. E para encerrar, eu quero dizer parabéns também ao Felipe, como coordenador também da Pastoral da Comunicação da Diocese, com a sua equipe, pelo bonito trabalho que vem fazendo, porque a gente precisa não só do padre, mas de leigos que estejam envolvidos na comunicação. E parabéns ao Leandro também, pela tua maneira de se expressar, pelas músicas, pelo teu jeito, marca muito, meu irmão. Parabéns, continuemos. E continuemos unidos, comunicando a verdade e o bem, com alegria e esperança. Feito. Muito obrigado. Até a próxima semana na cobertura da 144ª Romaria de Caravaggio.